Oi, pessoas! Vamos para mais uma reflexão? Hoje nós vamos falar sobre destruir fortalezas. Pessoas, você já viveu dentro da sua própria bolha, fechada ali no seu mundo, onde ninguém tem acesso? É como viver isolado da realidade? Para se proteger dos problemas? Não, eu não quero enfrentar os problemas, então eu fico fechadinho na minha bolha. É como se tivesse preso pessoas dentro da sua própria mente. Isso mesmo. Repetindo os medos, as reações e fechadinho ali. Entendeu, pessoas? Aí você tenta mudar, você tenta avançar, mas assim, parece que há uma muralha, sabe? Uma muralha invisível ali, que impede você acessar aquilo que você tem que acessar. Porque a pessoa ali foge da realidade. Entende? Ela foge da realidade. Por quê? Porque tudo isso vem de uma ferida na alma, um trauma. E esses traumas geram o quê? Gera uma fortaleza na mente da pessoa. Isso mesmo. E aqui, pessoal, nós não falamos mal de ninguém. A gente está falando aqui de características, padrões de pessoas que às vezes estão carregando esses padrões e não entende porque às vezes algumas coisas não dão certo, porque algumas coisas estão fazendo a pessoa sofrer. Então, assim, o que eu entendo é o seguinte: o conhecimento liberta, a verdade liberta. A palavra de Deus diz que o meu povo perece porque lhe falta o quê? O conhecimento. Então, quando eu tenho a verdade, eu me conscientizo da verdade, eu sou uma pessoa livre. Nada mais vai te prender, sabia? Então, pessoas, na verdade, essas feridas da alma, elas vão criar brechas, isso mesmo. Às vezes a pessoa passou por uma rejeição, passou por um abandono, e isso gerou um trauma nela, lá quando era criança, lá na infância. E aí, pessoas, isso cria crenças erradas na mente da pessoa. E a pessoa usa essas crenças para se proteger. Ela fica com esses pensamentos como se fosse uma proteção. Aí a pessoa, ela fica com a mente, com os pensamentos constantes. E muitos têm pensamentos negativos, fica esperando o pior. Tem gente que fica esperando o pior, uma mente negativa. Falar, não, porque eu não sou amado. Eu não tenho sorte no amor, tenho dedo podre no amor. Eu tenho complexo de inferioridade, eu tenho que me defender. E se fecha no mundinho dela. Por quê? Porque aí você fala, mas por quê? Porque a pessoa tem medo de ser machucada, pessoas. Aí ela se aprisiona ali, naquela dor. E essa dor, para escapar, o que ela faz? Para escapar do emocional, da mente, do emocional, ela vem para onde? O corpo. São as dores psicossomáticas. A pessoa vai no médico, faz exame e não localiza o problema. Às vezes tem gente que sente agulhadas, pontadas e ninguém sabe explicar o que é. Entende? Aí a pessoa até tenta interagir, pensar, agir, mas ela tem uma dificuldade de adaptar, de compreender os outros. E isso acaba trazendo o quê? Uma tensão, um estresse e mais dores. Por quê? Porque as pessoas de fora às vezes têm dificuldade de compreender e a pessoa que está com problema também tem dificuldade de compreender o outro. E é uma batalha, pessoa. E a batalha é onde? Na mente. No quartel-general. Isso mesmo. É onde o inimigo quer construir as fortalezas dele. Pessoas, e lá em 2 Coríntios 10, 4 e versículo 5 diz que as nossas armas e a nossa luta não são carnais. Os nossos problemas não são as pessoas, Mas as nossas armas, elas são o quê? Espirituais. Poderosas em Deus para destruir o quê? As fortalezas. Então, eu tenho que usar as armas espirituais para destruir as fortalezas.
Isso mesmo. Aí você pode dizer, mas quais são as armas espirituais? Eu não sei quais são que destrói essas fortalezas. Pessoas, o capacete da salvação é a arma espiritual que vai guardar tua mente, teus pensamentos. Livrar você de toda dúvida, de todo argumento falso. O cinturão da verdade, vamos andar na verdade? Porque a verdade liberta. O escudo da fé, que neutraliza todos os ataques. As sandálias do evangelho, porque as sandálias que levam a boa notícia, que levam as boas novas. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra de Deus, ó. Palavra de Deus. Entende? Essa espada aqui, ó, ela é tanto para o ataque quanto para a defesa. Contra as mentiras, contra os enganos. E também o que? A couraça da justiça. Que protege o quê? O teu coração e as tuas emoções. Então, eu tenho que me revestir das armas da justiça de Deus. Entende? E aí, pessoas, o versículo 5, né? Fala que destruímos os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo o quê? Todo pensamento. A obediência a Cristo. Isso mesmo. Meu pensamento, a minha mente é de Cristo. Então, meu pensamento, eu vou pensar como Cristo. Eu vou pensar conforme a palavra. E a palavra de Deus, pessoas, ela é maravilhosa. Porque ela fala assim que nós vamos destruir os sofismas. E você pode perguntar, o que é um sofisma? São argumentos falsos, pessoas, que parecem verdade. São raciocínios enganosos. Isso. Que tenta aprisionar o que é a sua mente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que sofreu e foi abandonada no passado. Aí qual o pensamento que ela tem? Eu vou me fechar. Por quê? Porque eu fui abandonada no passado. Se eu me abrir para alguém... Aí essa pessoa vai ter dificuldade em relacionamento, porque ela fala, porque se eu me abrir e essa pessoa me abandonar? Essa pessoa entra no meu mundo e depois me abandona. E aí? Aí você vai falar com a pessoa, só que a pessoa não aceita. Ela acha que o seu conselho é uma crítica. E ela acha que ela tá certa e ponto final. E aí fica preso naquele entendimento, naquela crença. E se fecha na dor. Fica ali, com o pensamento ali alimentando o orgulho, e aí fica alimentando ali, e esse orgulho domina toda a mentalidade dela. Entende? Pessoas, não passa sério. E a Bíblia é tão maravilhosa, pessoas, que ela nos ensina. E aí fala também, pessoas, sobre o comportamento da altivez, né? Altivez é uma mistura de orgulho com prepotência. Sabe aquelas pessoas que não sabem escutar? Não gosta de receber conselhos? Não reconhece que está errada? Se torna até uma pessoa inflexível. Por quê? Porque, aí você fala, mas por que ela se torna uma pessoa inflexível? Porque ela é uma pessoa rígida. Rígida à mudança. Tem pavor do novo. Tem dificuldade de adaptação. É impaciente. É explosivo. Qualquer imprevisto é motivo de confusão. De instabilidade. Porque não sabe lidar com mudança, com imprevistos. Entende? E na vida a gente vive com imprevisto, pessoas. Pessoas, e Deus, Ele não quer que a gente, sabe, fica nessa situação. Deus não quer que a gente fica preso na rigidez. Deus não quer que a gente fica preso, sabe? Na inflexibilidade. Porque a pessoa pode ser rígida e a rigidez parece até que a pessoa é forte, mas na verdade é fragilidade.
Rigidez não quer dizer força, rigidez quer dizer fragilidade. Por quê? Porque vai se quebrar. Por mais que a pessoa ache que é forte, ela acaba se quebrando. Entende? E Deus não quer que a gente seja esse tipo de pessoa rígida, prepotente, que só sua opinião tá certa, só sua opinião é verdadeira, só sua janela de visão é a verdade. Entende? Deus quer que a gente aprenda. E Deus deixou muitos exemplos na palavra dele para que a gente possa aprender. E falando sobre inflexibilidade, pessoas, eu lembrei de uma história. A história do bambu. Você conhece o segredo do bambu? Então eu vou te contar. O segredo do bambu. Você sabe que o bambu, durante 5 anos, ele está plantado ali, ele só cresce para baixo. As raízes aprofundam na terra. E aí ele vai ganhando força ali, vai aprofundando no solo. E a raiz encontra alguma rocha ali, abraça ali e vai. Depois de 5 anos que ele vai começar a crescer para cima. Aí começa a crescer. Dispara crescimento. De 15 até 25 metros. Ou até mais, dependendo aonde estiver. E aí, pessoas, só que como nas nossas vidas, vem o quê? A tempestade. O vento sopra forte. Sabe o que o bambu faz? Ele cede ao vento. Ele até se encurva, mas ele não quebra. É isso mesmo. Porque ele sabe que o vento vem, mas vai passar. E aí ele volta ereto de novo. Fica ereto. Aí, pessoas, tem bambu que tá preso, que tá plantado em lugares que cai neve. E você sabe que aonde cai a neve vira o quê? Gelo. E aí fica aquele peso, porque o gelo pesa. Imagina, né? Mas o bambu fica ali encurvado, segurando aquele peso, aquele gelo. E aguenta firme ali. Porque sabe que vai vir o sol vai derreter o gelo e ele vai erguer de novo. E aí, pessoas, deixa a lição sobre flexibilidade. Que nós temos que ser flexíveis. Nós temos que ter raízes profundas com Deus, raízes profundas no Evangelho. Porque nós temos que saber suportar os imprevistos. Temos que aprender a suportar as fases difíceis. Entende? Porque se eu souber suportar, eu não vou quebrar, eu não vou cair, eu não vou desfalecer. Saber que as estações da vida mudam. Vai vir dor, vai vir imprevisto, mas é passageiro, vai passar. Entende? Se eu tenho o capacete da salvação protegendo a minha mente, aí eu vou vencer todo o orgulho, eu vou renovar meu entendimento, eu vou renovar os meus pensamentos, entende? E o inimigo não vai mais me cegar, o inimigo não vai mais criar fortaleza na minha mente. Pessoas, porque o inimigo das nossas almas, ele cegou os entendimentos dos incrédulos. Por isso que às vezes a pessoa tem dificuldade para crer, porque o inimigo cria fortaleza na mente. Com crenças, com palavras argumentos que não são verdadeiros. Entende? E aí, pessoas, qual é o conselho hoje? Vamos desarmar? Vamos desarmar o orgulho? Vamos desarmar toda a defesa, toda a rigidez? Vamos? Toda a altivez, todo o sofisma, toda a justiça própria? Vamos desarmar? Vamos aprender com o bambu? Aprender a criar raízes em Deus? Aprender que se curvar não é vergonha. O importante é não se quebrar. O que é se curvar? Eu vou me sujeitar ao problema? Não. É entender o momento. E saber que ele é passageiro, que vai passar. Entende? Pessoas, e falando em desarmar, lembra de Pedro no Getsemane? Vieram os soldados prender Jesus e Pedro tinha uma peixeira na cintura. Sabe o que Pedro fez? Pegou a peixeira e cortou a orelha lá do soldado que estava cumprindo ordens. E Jesus foi lá e colocou a orelha
de volta e falou: ô Pedro, se eu quisesse que alguém me defendesse, eu pediria ao Pai que mandasse uma legião de anjos para me defender, para me guardar. Então assim, não é armas carnais, entende, pessoas? Mas são armas espirituais, que é a palavra de Deus. Jesus usava o que é a palavra de Deus. E eu e você temos que renovar a nossa mente no entendimento através do quê? Da palavra de Deus. Nos revestir dessas armas espirituais para destruir toda a fortaleza do inimigo nas nossas vidas. Entende? Então, pessoas, para quê? Para que a gente possa ser pessoas equilibradas, pessoas flexíveis, pessoas, sabe, que vão passar por luta, sim, mas vai sair de cabeça erguida, vai sair louvando e glorificando o nome do Senhor. Por quê? Porque está enraizado na palavra. Sabe que pode vir a luta que for, mas ela é passageira. Entende, pessoas? Então, a tua mente, guarda a tua mente, coloca o capacete da salvação. Não deixe o inimigo criar ninho na tua mente. Não deixe o inimigo criar fortaleza na tua mente, com as titicas dele. Não deixa não. Não deixa não. Eu falo que o inimigo é como um passarinho que fica fazendo cocôzinho lá na mente, colocando as fezes lá, fazendo a mente de pinico. Não deixa o inimigo fazer a tua mente de pinico. Porque ele não só vai fazer a mente de pinico, mas vai criar fortaleza para tentar o quê? Aprisionar você. E não deixar você acessar tudo aquilo que é de direito seu. Pessoas, que Jesus fale mais ao teu coração, que Jesus ilumine teu entendimento, tá bom? E você tome posse da sua vitória. Que Deus abençoe.